Bom dia! Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta, trabalho com biomagnetismo medicinal e esse vídeo é um bate-papo, uma troca, então peço com muito carinho que vocês deem o like, se inscrevam, compartilhe se possível para alguém que de repente está num processo que o contexto tem a ver. E somente comentar com alegria, né? Ou se manifestar de uma forma positiva, né? Sempre uma boa troca. Esse vídeo é pra gente colocar algumas situações do dia a dia. Eu não coloco técnicas, tem muita técnica boa por aí no YouTube, nas outras plataformas. E aqui eu realmente quero fazer uma coisa bem simples, né? O dia a dia. Hoje o tema é porque projetamos coisas no outro. Muitas vezes a gente está em relacionamento, seja de trabalho ou na família, né, pessoal, amorosa. Muitas vezes a gente projeta situações no outro. Eu quero realizar isso, mas eu quero que o outro faça comigo. Eu tenho um sonho de viajar, né, pegar um mochilão e sair pelo mundo afora. E aí, traga aquela parceria, né, seja de amizade, seja afetiva, né, e um companheiro, uma companheira. E a gente chega e fala, poxa, eu tenho uma vontade de dar uma volta no mundo, de mochilão, né, conhecer, ver coisas novas, uma experiência nova. E aí a gente fala, pô, se eu quero, quem está comigo tem que ter a mesma vontade, não é assim, né? Aí às vezes a gente projeta coisa, poxa, eu quero, é um desejo meu, uma coisa que eu quero realizar, mas se você está, né, na caminhada comigo, eu projeto que você vá, com certeza. E às vezes não é assim, né? Às vezes o que a gente projeta pra gente não tem nada a ver com o outro. Seja com alguém da família ou relacionamentos, né, pessoais, amorosos. E a gente acaba, às vezes, complicando um pouco, né, a relação, porque eu quero uma coisa e o outro quer outra. E por que que ele quer outra? Porque ela é minha parceira, porque ele é meu parceiro, porque a gente convive junto, pô, ele é meu amigão, ela é minha amigona. Por que que ela não quer dividir, né, essa minha história, meu sonho, né, fazer parte do meu sonho? Porque não é o propósito dela, né? E a gente vai falar de propósito, que lá no começo eu já falei um pouquinho no vídeo. Cada um veio para uma função, né? Uns vieram para ser bombeiro, outros para ser lixeiro, outros para ser enfermeiro, outros para serem médicos, né? Alguns para escrever, outros só para ficar atrás da câmera. Cada um tem um propósito, uma atividade, vamos dizer assim, dentro do universo. E de repente naquele período ali, essa energia não está compatível, não é o sonho da pessoa. O sonho da pessoa, de repente, é se restabelecer, né, ou botar um projeto, ou ficar bem no trabalho, evoluir, né? E aí você largar tudo, né, mudar toda a sua vida, a sua estrutura, por causa da projeção do outro é complicado. E aí começam as cobranças, né? Você não gosta de mim, você não me ama, você não me respeita, é isso e aquilo. Mas é porque a gente, na realidade, todos nós temos um pouquinho do egoísmo, né? Aliás, nós temos um pouco de tudo, né, dentro de nós mesmos. E nem sempre o que a gente quer, que a gente almeja, está de acordo com
a vivência de quem está próximo a gente. Por isso que às vezes a pessoa vai trabalhar em outro lugar, outro país, outro estado, e com o tempo essa relação acaba se dissolvendo, porque não tem mais a frequência, né? A frequência, cada um está vivendo a sua experiência. Não que a pessoa tenha que largar tudo e acompanhar o outro em todos os momentos, né? De repente a pessoa pode ir trabalhar em algum lugar e ver se aquilo ali realmente vai dar certo, e depois, se é o caso da família, né? Manda buscar a família, tem vários casos, eu conheço pessoas que fizeram isso, né? Já tem um alicerce familiar e a família se desloca. E tem gente que a família realmente não quer né? Não quer sair daquele contexto, né? Já tem a casa, tem a estrutura, os filhos estão estudando, estão bem, estão evoluindo e não quer desconstruir aquilo para começar tudo de novo. E aí é questão da gente entender que esse projeto é nosso e não do outro. Então eu também tenho que ver qual a dinâmica que eu posso fazer para que eu não prejudique o outro ou as outras pessoas, né? Quando é a família que já tem filhos, que estão estudando, que estão, né, já com os projetos de vida deles já começando, né? E aí a gente também tem que entender, mas às vezes é difícil. E a gente, quando projeta que o outro é o salvador, né, e o outro é o que faz tudo, que resolve tudo, e aquela função é destacada para aquela pessoa, e de repente a pessoa não dá conta daquilo, ou não quer mais fazer, não quer mais assumir aquela responsabilidade de ser o centro de tudo, né, por algum motivo. Ou a gente precisa, né, pegar as rédeas da situação, porque o outro não está dando conta, né, está envolvido em outras coisas, ou por questão até de doença, e a gente colocou aquele projeto todo ali, projetamos que aquela pessoa queria resolver todas as questões eternamente. E isso aí nem sempre acontece, né? Até porque projetar a nossa vida em relação a outra é mesmo que pegar a nossa energia e entregar na mão do outro. Ó, você resolve o que faz com a minha vida. Desculpa. E a gente acaba não vivendo a nossa própria vida, né? Entregando ao outro todas as questões, né? Para que ele resolva, para que ele administre, para que ele decida. E a gente não tem a nossa própria história. E de um momento para o outro algo acontece. E muitas vezes, né, que eu já vi isso acontecer várias vezes, aquela pessoa falta, né, por ausência ou por perca mesmo, né, por falecimento, por doença, por estar internado. E o outro começa a ficar desesperado, porque passa a ter toda aquela responsabilidade que eu projetei no outro, volta para mim. E aí eu tenho que assumir toda aquela responsabilidade, né, muitas vezes de compra, de pagar coisas, de assumir, né, a casa, a responsabilidade financeira também. E a gente muitas vezes acaba ficando frustrado. Mas porque a gente projeta muita coisa no outro, né? E quando a gente projeta também a gente culpa o outro, né? E que meu pai e minha mãe eram super-heróis e eles deveriam ter feito isso, e como eles não fizeram, hoje eu não dou conta da minha própria vida. Eu projetei, né? A minha mente foi projetada para achar que eles iriam resolver tudo. Mas muitas vezes a gente esquece que eles são humanos e que são falhos.
Eles estão no processo evolutivo deles igual a nós. Então, muitas vezes a gente projeta, né, por hierarquia, que aquele tem que ser aquele que sabe tudo, né, que é como diz, o perfeito, sem falhas, né? E todo mundo falha, todo mundo tem imperfeição, todo mundo tem seus próprios desejos, né? Seus próprios sonhos. E às vezes a projeção dos outros é tão intensa que ele abre mão daquele sonho, daquela vontade de fazer algo. E aí ambos ficam frustrados, né? Porque muitas vezes a pessoa faz por obrigação e não por prazer, né? Por ser responsável, mas geralmente não sai de acordo com o que o outro queria, porque ele está fazendo porque ele tem que fazer, não porque ele quer fazer, né? Porque tudo que a gente coloca energia é o que acontece. Ela vai ser uma energia positiva ou uma energia negativa. E esse projetar também pode ser positivo. Quando a gente projeta algo no outro, mas que ele está em comunhão com a gente, né? Por isso é tão importante a gente conversar, né? Não ficar guardando pensamentos, né? Emoções, e sempre tentar conversar, né? Dialogar, né? Tentar ver o que o outro está pensando em relação àquilo ali. Poxa, eu tenho um projeto assim, eu tenho uma vontade de fazer isso, isso e isso. O que você acha? Será que dá pra gente fazer juntos? Ou marcar uma data? Eu queria fazer uma viagem para tal lugar. E eu gostaria que você fosse comigo. Tem como a gente marcar uma data, via umas férias, né? Se você também quiser. E aí é a questão de se conversar, né? E não ficar guardando coisas. Que projetos são bons. Quando a gente planeja, né? Se organiza. Se precisa conversar com alguém, né, e acertar alguma coisa com alguém, e a gente coloca essa nossa questão. Mas quando a gente abre mão da nossa liberdade e projeta tudo no outro, né, provavelmente no meio disso aí vai dar vai dar um choquezinho, né? Porque muitas vezes eu estou projetando no outro, mas eu nem falo com ele, que eu coloquei aquela função toda em cima dele, né? Que eu espero que ele faça, conclua esse projeto, né? Porque a gente está projetando, tá colocando um projeto da minha mente em relação ao outro e mesmo sem comunicar. E aí a gente acaba, né, tendo consequências, ficando triste, né, e muitas vezes por falta de diálogo, né. E bacana seria que todo mundo projetasse a vida com quem ela está, vamos dizer assim, né, fizesse uma planilha durante aquele ano, mesmo que não aconteça, né, porque tem os percalços, as coisas que acontecem no dia a dia, mas que colocasse, né, fizesse uma planilha. Aí vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vamos colocar aqui e vamos ver lá no final do ano o que a gente conseguiu fazermos juntos, né? Que aí eu estou projetando e a outra pessoa também está projetando no mesmo sentido. Ele está colocando a projeção dele em mim para que eu auxilie nessa caminhada e eu estou projetando também nele para que essa caminhada seja a melhor possível. Né? Em comunhão, em harmonia. E muitas vezes a gente esquece, né? A gente só pensa, eu conheço pessoas que elas pensam e faz todo um planejamento, coloca todo mundo dentro do pacote e esquece de avisar. Esquece de avisar a secretária, a babá, todas as pessoas que ela precisa, né, que esteja ali presente. Poxa, eu não falei, pensei que eu tinha falado. E aí, às
vezes não sai do jeito que ela queria, porque ela projetou na mente dela, né, para realizar, mas não se deu conta. E o outro precisa saber, né? Você precisa falar para que o outro entenda. Ah, eu vou viajar dia tal e preciso que você esteja aqui tal hora, né? E quais são as roupas que você tem que levar? É lugar para frio, é lugar para calor? Você vê, são pequenos detalhes dentro do projeto, né? Que a gente não coloca, né? Não divulga para o outro. E aí a gente só imagina, né? Tem aquele relâmpago assim na nossa mente, a gente imagina e quer realizar de qualquer jeito. Mas se eu estou em comunhão com alguém ou com um grupo, né, preciso daquele amparo naquele momento, estou projetando um pensamento e acho que o outro lado tem que adivinhar, aí as coisas não vão caminhar, pelo menos do jeito que deveria, né? Vai ter sempre uma quebra aí no meio do processo, porque a gente fica pensando que o outro tem que adivinhar, o outro tem que entender, tem que ler a minha mente, né? Tem que entender o meu processo, né? Tem que perceber através dos meus sentidos, do meu falar, do meu agir, o que eu estou com vontade de fazer ou de realizar. E aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente projeta algumas coisas ou muitas coisas em relação a uma outra situação, ou uma outra pessoa, ou uma outra instituição, né? Eu projeto que eu vou, no final do ano, ganhar aquele prêmio. Aí, o que eu estou fazendo? Qual é a comunicação que eu estou exercendo dentro dessa dinâmica para que, se eu não posso falar, mas que o outro perceba, né? Que eu estou ali almejando aquele cargo, que eu tenho interesse, né, de ir para aquela outra, né, ser transferido para um outro lugar, uma outra instituição, né, para poder ter um processo melhor, ganhar mais, às vezes ficar mais próximo da minha casa, da minha família. O que eu estou fazendo? Estou só projetando? Vou projetando naquela... Eu vou pensar daquele jeito e vou deixar as coisas acontecer, né? Projetar e deixar a responsabilidade para que o outro entenda o que eu penso, o que eu quero e como eu vou fazer, como eu desejo fazer, né? E se eu estou solicitando aquela parceria para isso, sem comunicação, sem divulgação, o outro não vai saber. E às vezes, quando você vê, você está dentro do balaio, né? Dentro do balaio é uma expressão bem popular, né? No Norte e Nordeste. Você colocou tudo ali dentro daquele balaio, daquele cesto, ou daquela caixa, e ficou esperando que as coisas acontecessem sozinho. Mas quando depende do outro, né? De outra situação, de outra ação, né, de uma ação de uma outra pessoa, ou estou na fila esperando aquele benefício, alguém tem que saber o que eu estou pensando. E não só projetar, e não só colocar a responsabilidade sobre aquela situação, sobre aquela pessoa e sobre aquela instituição, né? É que eu quero resolver, eu tenho que chegar lá e, se é questão de agendar, eu vou agendar, vou lá, vou conversar, vou explicar o que eu estou passando e o que eu estou precisando no momento. Se é relacionamento, eu vou conversar e eu estou com um projeto aí e queria que você fizesse parte disso. Ou se é um chefe que está já fazendo seleção para um cargo, só eu tenho interesse.
Quando a gente só projeta em cima do outro e fica esperando, é mais difícil. Não que não vai acontecer, né? Mas pode ser que alguém entre na frente, né? Vamos dizer assim, como é uma disputa, né? Trabalho é disputa o tempo todo, né? Todos que estão ali estão querendo o melhor para si. Então, você tem que sempre estar pensando na frente. Se é relacionamento e você quer que o outro faça parte, tem que comunicar, né? Tem que conversar para que as coisas se encaixem, né? De uma maneira bem suave. Bom, esse vídeo vai ficar bem curtinho porque era uma coisa que surgiu esses dias, né? A gente colocar muita energia em uma situação e depois falei, poxa, mas por que não aconteceu? Porque eu não comuniquei, eu não agendei, eu não fui lá saber, eu não escrevi, né? Eu não informei, não passei o e-mail, né? Aconteceu algumas situações que me despertaram isso, né? Por que a gente precisa sempre projetar no outro, jogar em cima do outro toda a responsabilidade, toda, né, o fazer, né? O fazer e concluir. E eu fico ali só, ele vai, ele ajeita o carro, né, ou ela, né? E resolve tudo, e faz as malas, né? Aí chega lá no meio da viagem, você botou isso assim, assim, na mala, fulano, fulana, querido, querida. E, nossa, eu pensei que eu tinha pego tudo, esqueci. Poxa, mas... E o outro ainda é o culpado, porque não teve parceria ali, né? Falando, vou fazer a lista aqui do que a gente vai precisar. E fazer junto, né? Se é para os dois, né? Se é para a família, fazer junto. É tão gostoso fazer junto as coisas com o outro, né? Aí o que vamos dividir então? Você vai tratar dessa parte administrativa, do carro, manutenção, abastecimento, quanto que a gente vai gastar para isso, para aquilo. E eu vou fazer, vamos fazer a lista. Você faz a lista do que você vai levar, o que eu vou levar. E a gente tira um dia, a gente já vai, já arruma a mala, né? Se organizar e planejar. Eu acho que tudo é um bom diálogo. Né? Se eu quero aquele cargo lá, e eu sei que eu sou capaz de assumir aquilo, eu chego lá pro... Eu tô sabendo que vai ter uma abertura aí para poder alguém ocupar aquele cargo que vai sair, o fulano vai ser transferido. Você tem alguém já em mente? Não, por enquanto não. Então eu gostaria de botar meu nome na lista. Simples assim, né? Se acontecer. Mas eu não projetei que, já sei que aquela vaga é minha e tal. É lógico que a frequência ajuda, né? Mas se já tem alguém também vibrando um pouco mais do que eu, ou já tem aquela indicação, né? Pronta, aí fica mais difícil. A disputa vai ser mais enérgica, né? Mas o diálogo ainda é a melhor saída. Sempre foi, né? A gente que às vezes complica um pouco. A gente convive tanto com a pessoa que acha que o outro já sabe tudo da gente. E não sabe, porque a nossa mente ela muda. E o nosso jeito de ver a vida muda o tempo todo, né? Às vezes que eu comia ontem, hoje eu já não quero. Eu fiz isso, poxa, eu não tô mais comendo isso. Mas você não falou nada que você não tá mais comendo isso. Desculpa. Eu esqueci. Então... Aí a pessoa às vezes fica tão sem graça, né? Que fez com tanto carinho, tanto amor. Eu falei, não, mas hoje eu vou comer. Você fez com tanto carinho, eu vou comer. E aí você come, às vezes até porque vale a pena agradar o outro, às vezes, né? Ou fala, não fica aborrecido, não. Você fez com muito carinho e tal. Você gosta? Você come então, eu como outra coisa. Né? E tentar sempre viver bem, em harmonia, em paz, felicidade. O tempo todo é difícil, né? Porque a gente vive aqui
na 3D, na escola da vida. O planeta é uma escola da vida. Mas são as mudanças que fazem a gente ver a realidade e transcender, né? E mudar e transformar aquilo ali num aprendizado que vai modificar toda uma estrutura e de repente até melhorar a relação, né? Seja de trabalho ou seja familiar, amorosa, de amizade. Bom, eu encerro aqui, é bem curtinho hoje, porque é bem complexo, né? Não é simples mudar, não é simples falar, não é simples dialogar, não é simples fazer as mudanças, entender o outro, não é simples nem nos entender, né? A gente às vezes não consegue se entender. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou fazendo isso? Né? E porque a gente está na transformação, no crescimento, né? Estamos sempre no crescimento mental, físico, espiritual. Nossa energia está sempre oscilando, né? Cada situação do dia a dia. Mas para tudo tem uma solução, para tudo tem um jeito. Basta a gente realmente colocar e entender que projetar para o outro uma coisa que é responsabilidade nossa, nem sempre sai do jeito que a gente quer. Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta, trabalho com biomagnetismo medicinal, gosto do que eu faço, gosto de fazer os vídeos e espero ter auxiliado alguém no processo. Dê o like, inscreva e compartilhe e comentem. Eu sempre dou uma olhadinha para ver se alguém comentou, tem alguns comentários eu respondo. Se ficar muito atribulado, eu coloco um coraçãozinho, sempre manifesto, às vezes demora um pouquinho, cada dia a dia. Mas comentem, eu gosto de saber o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, se tá bom, se não tá bom. Falaram do som, mas eu uso o microfone, mas aqui é um microfone bem simples. Vamos ver como vai ficar o canal e aí a gente vai melhorando, né? Conforme as situações, os projetos vão caminhando, a gente vai se adaptando, vai melhorando, mas aumentando o volume do celular dá bem para a gente ouvir, entender, e a mensagem chega para quem tem que chegar. Tá bom? Agradeço os comentários, agradeço o carinho, agradeço os likes, né? Ainda são poucos pro projeto da plataforma, para poder ir colocando para mais gente, mas já tem bastante visualizações, eu agradeço. E muita gratidão, né? Muita gratidão ao universo, a todos vocês, porque é tão bom, né? A gente dispõe aqui alguns minutos, mas a intenção sempre é a melhor possível. E muita gratidão. Até a próxima.